E aí, bonitão, bonitona, nós estamos aqui, ó, nas obras literárias e seus autores, hoje com o romance Nove Noites. Nove Noites é um romance de 2002, ou seja, pertence à literatura contemporânea, de um autor chamado Bernardo Carvalho, beleza? 2002, Nove Noites, Bernardo Carvalho. Vamos esmiuçar aqui os dois aspectos importantes. Primeiro, Nove Noites pertence à chamada literatura contemporânea. Literatura contemporânea. Só que esse termo, literatura contemporânea, ela não está catalogada ainda, né? Literatura contemporânea é a literatura pós-anos 70, 80, 90. Tanto é que a partir dos anos 90, a famosa geração 90, a gente teve um up do mercado editorial. Ele também pertence a essa geração 90, junto com Milton Ratum, junto com Silviano Santiago, alguns outros escritores mais contemporâneos. Então tá aí, ó, a literatura contemporânea. E um detalhe importante é que a literatura contemporânea é eclética. O que é isso? Ecletismo. Ecletismo é mistura de tendências, mistura de estilos. Né? Então, cada um tem um estilo próprio, uma análise, uma quantidade de temas. E o Bernardo Carvalho é um autor bastante diferente nesse sentido. Bernardo Carvalho, além de escritor, ele começou a carreira dele como jornalista. Então, o Bernardo Carvalho, ele não tem um tema só, ele tem vários temas, múltiplos temas. Cada romance aborda um aspecto diferente, estruturas diferentes, jeitos diferentes. E uma característica é o hibridismo. Por que hibridismo? Porque ele mistura elementos da ficção com elementos da realidade. A realidade é misturada com a ficção. E, às vezes, os romances têm muito mais perguntas do que respostas. É o caso de Nove Noites. Nove Noites é um romance que deixa muito mais indagações, muito mais porquês. Por que Buelquim se suicidou? Por quê? Então a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Colocar aqui, ó, mais dúvidas do que certezas e menos certezas. Nove Noites é um romance do qual você vai sair um pouco angustiado. Você vai querer uma resposta e a resposta não existe. Do que e por que teria se matado Buelquim? Bora lá! Quem é Buelquim? Buelquim foi um antropólogo e etnólogo americano. Um antropólogo, e etnólogo, etno-raça, né? Estudo das raças. Antropo-homem, estudo da cultura humana. Americano. Ele veio em missão para o Brasil em 1938, cometeu suicídio em 1939. Era a época do Estado Novo. Durante o Estado Novo, a época da ditadura de Vargas, existia muita gente tentando chegar no Brasil, existia muita suspeita de que houvesse espionagem e tudo mais. Então, Buelquim teria cometido suicídio lá na região do Xingu. Voltando para uma cidadezinha chamada Carolina, ele teria se autoflagelado com navalha e se matado, enforcado, depois de receber algumas cartas. Mas como que isso chegou
ao nosso narrador. Aí entra um aspecto legal da narrativa, porque a narrativa também tem aspectos estruturalistas. Lembra que eu falei para vocês o que era o estruturalismo? O estruturalismo ou o instrumentalismo é quando a história, ou seja, quando a narrativa é tão importante, portanto, quanto a estrutura, ou seja, a montagem da obra. Então, a montagem, a estrutura, a maneira como o escritor organizou o romance também é importante. Você vê muito isso nas obras de um outro escritor, chamado Milton Ratum. É uma característica da literatura contemporânea, o estruturalismo. Então, tem que ficar atento. Quem é o narrador? Quem são os narradores? Existem narradores auxiliares? Existe uma polifonia, ou seja, várias vozes. Então, a polifonia, essa mistura, então, hibridismo, realidade e ficção, e polifonia, várias vozes narrativas, são importantes aqui. Vamos colocar isso. O hibridismo mais polifonia são importantíssimos na estrutura da narrativa. Vamos colocar para vocês, mais ou menos para vocês entenderem, como que a coisa se estrutura no romance 9 Noites. A história inteira começa de trás para frente, né? Então, se você analisar no capítulo 19 ou na parte 19, você tem a história. A gente tem uma espécie de relato autobiográfico do narrador. Esse narrador poderia ser o próprio Bernardo de Carvalho. Por quê? Um dia ele está no hospital acompanhando o pai e o vizinho de cama do pai é um velho que está delirando. E esse velho delirando é um velho americano. E esse velho um dia olha para ele, Bernardo Carvalho, e fala, Will Quang, Will Quang, você veio, Will Quang. Ele achou estranho aquilo, mas ficou com aquilo na cabeça. Um tempo depois ele estava lendo um artigo e ele se deparou com esse antropólogo, o Boel Quang. Falou, mas será que é esse o nome do cara que ele me chamou? Will Quang, Bel Quang? Ele descobriu que esse Boel Quang tinha vindo para o Brasil e tinha cometido suicídio. Como o Bernardo Carvalho, narrador, é jornalista, ele começou a pesquisar. Foi para as bibliotecas, entrou em contato com os antropólogos, teriam conhecido o Boel Quang. Por que ele se matou? Será que ele se matou? Será que ele foi morto? Existia Estado Novo? Então ele começa, aquele feeling de jornalista, a pesquisar o que levou esse Boel Quang ao suicídio, se é que foi suicídio mesmo. E aí isso faz com que ele viaje, vá para os Estados Unidos, porque na época, em 2001, romance de 2002, tinha havido o atentado das Torres Gêmeas, então mandar carta para os Estados Unidos era difícil. Descobre que aquele velho, que depois morreu, tinha um filho nos Estados Unidos, tal de Shlomo Parsons, vai até a casa do Shlomo Parsons e descobre que o pai, o velho, tinha estado, né, era fotógrafo, tinha fotos do Brasil, de negros brasileiros. O pai, o tal do velho, ele teria tido um relacionamento, ou seria homossexual. O próprio Shlomo se declara homossexual. Então esse narrador juntou os caquinhos da história a partir daquele velho estertorando, que falou Will Quang, juntou a história com aquele artigo que ele leu para pesquisar. Ele é jornalista, então ele vai atrás disso. Dá para afirmar que é o Bernardo? Não, porque ele não se nomeia. Então esse narrador principal, ele conta que quando ele era pequeno, o pai tinha uma fazenda lá na região do Xingu, ele ia passar férias com o pai, ele ficava um tempo lá e tudo mais com o pai. A outra história que casa com essa, tem pontos de contato, é a história de
Buell Quine. Esse cara que nasceu nos Estados Unidos, acabou indo para as Ilhas Fiji para estudar antropologia, etnologia, depois veio para o Brasil, ficou entre os índios Trumai, no Mato Grosso, e depois entre os índios Craô, lá na região do Xingu, onde hoje é o Tocantins. Teria cometido suicídio por quê? Pode ser que ele tenha recebido algumas cartas e nas cartas teria vindo alguma coisa ruim, ou a mesquinharia da família com dinheiro, ou uma traição. Quando ele entrou no Brasil, ele declarou-se casado, mas ele nunca foi casado. Pode ser justamente para esconder essa questão da opção homossexual do Buell Quine, pode ser uma doença venérea, pode ser que ele tivesse sífilis e tivesse numa crise por conta de sífilis, ou seja, suscita muito mais dúvidas do que certezas. Por que Buell Quine teria se matado em 1939? Não dá para saber. Como ele não conseguiu saber disso, né, ele vai na pesquisa, descobre que o tal do velho, tinha o filho e tal, mas ele não conseguiu ter certeza disso. Ele preenche com a história de Manuel Perna. Manuel Perna era um engenheiro lá na cidade de Carolina, lá onde hoje é o Tocantins. E o Manuel Perna acompanhou o Buell Quine, foi amigo dele, foi confessor dele. Durante 9 noites, daí o título do romance, o Buell Quine teria ficado conversando e narrando coisas da sua vida, inclusive íntima, para o Manuel Perna. Então, para o Manuel Perna, Buell Quine teria dito que tinha uma certa propensão a negros fortes, que ele tinha algum tipo de doença. Então o Manuel Perna, ele existiu, mas morreu afogado, ele morre afogado em 1946, ele existiu, mas o Bernardo Carvalho cria o Manuel Perna como um aspecto mais ficcional, para preencher as lacunas da história do Buell Quine. Então são 3 vozes, daí a polifonia, que vão se intercalando. A voz autobiográfica, a voz do jornalista e a voz do ficcionista, juntando as 3 histórias para tentar jogar um pouco de luz na vida desse antropólogo americano. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente poder dar uma olhada na obra do Bernardo de Carvalho. Ele nasce no Rio de Janeiro, em 1960, estudou no Rio, depois se radicou em São Paulo, e lá ele se tornou jornalista, né? Ele fez jornalismo na PUC-Rio e depois foi para São Paulo trabalhar na Folha de São Paulo. Foi correspondente em Nova York e Londres, ou seja, o cara tem traquejo com inglês, sabe falar e tal, da Folha de São Paulo. E escreve ainda na Folha de São Paulo uma coluna sobre crítica literária. Um dos críticos contemporâneos, José Castelo, diz que ele é o mais radical dos ficcionistas da geração 90, o mais corajoso. Por isso ele não tem leitores. Por que ele não tem leitores? Porque ao invés de explicar, ele deixa a dúvida. E isso deixa os leitores irritados, né? Ele mesmo acha que vai ser difícil ele se tornar um best-seller. Bora pra frente. A sua estreia foi em 93, geração 90, com o livro Aberração, em 95, 11, uma história, em 96, Os Bêbados. Lembra que cada história é diferente da outra, ele não segue uma linha temática. Aí ele fez, em 2002, o romance 9 Noites, que rendeu o Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Recentemente, O Filho da Mãe, 2009, e Reprodução de 2013. Bora para 9 Noites. Romance 9 Noites é um misto de narrativa, relato e pesquisa jornalística feita por 2 narradores, 2 ou até 3, né? Na verdade são 2, é o Bernardo Carvalho e o Manuel Perna. É a história do Buell Quine, quem vai pesquisar é o narrador Bernardo de Carvalho. Cuidado, a gente não chega a conclusões sobre o motivo do suicídio do antropólogo, etnólogo americano Buell Quine. Por isso, a ficção do Manuel Perna para preencher as lacunas, justificando a inclusão no gênero híbrido, a mistura de jornalismo com literatura. Também pode ser classificado como estruturalismo, quando a estrutura é tão importante quanto a história.
A obra é dividida em 19 partes, 19 capítulos ou 19 partes. Só tem o número, mas não tem nome. Então fica muito difícil, de novo, para o leitor descobrir quem é que está falando. É que no começo de cada uma das 19 partes aparece sempre um texto do Manuel Perna. E ele fala, isso é quando você vier, isso é para quando você vier. O Manuel Perna, essa personagem que existiu, mas que o Bernardo Carvalho usa como aspecto ficcional, esse Manuel Perna, ele tenta manter essa memória do Boel Quine, como se alguém fosse atrás do cara. Então, quando você vier e quiser saber, ele cometeu suicídio por causa disso, a gente conversou durante 9 noites e ele me disse isso. Então, o Manuel Perna é o que dá o direcionamento dos motivos que teriam levado o antropólogo ao suicídio. Legal? Onde é possível encontrar um contraponto entre o narrador principal, que pode ser um alter ego do próprio autor, do Bernardo Carvalho, né? O alter ego é um outro eu. É como se o Bernardo de Carvalho usasse um outro eu para contar a história. E sua busca pela história do antropólogo e etnólogo Boel Quine, que teria cometido suicídio nas cercanias de Carolina. Carolina é o nome do vilarejo onde o Manuel Perna vivia e onde o Boel Quine ia de vez em quando para comprar provisões e tal. As margens do rio Tocantins, estão no Alto Xingu, no dia 2 de agosto de 1939, durante o período do Estado Novo, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. E as cartas, essas cartas fictícias do Manuel Perna, isso é para quando você vier. Engenheiro e amigo do antropólogo, que as teria escrito para quando alguém ligado ao pesquisador procurasse por ele e por mais informações. Daí a gente tem 2 narradores. Então, o narrador principal, que é uma figura criada, ou o próprio Bernardo de Carvalho, e o complemento da história para quando você vier, feito pelo Manuel Perna. Boel Quine nasce nos Estados Unidos em 1912. O pai e a mãe eram médicos. Logo depois que ele morre, inclusive, o pai e a mãe se separam. Tinha uma irmã que se casou e que vivia pedindo dinheiro, a irmã e o pai. Isso talvez seja um dos motivos, a questão da mesquinharia. A mãe não, a mãe tinha um dengo muito grande por ele. Ele queria ser zoólogo, mas em 1931 ele assistiu um filme e partiu para as Ilhas Fiji. Ele ficou um tempo entre lá. Em 1938 ele vem para o Brasil, fica entre os índios Trumai, depois é chamado para o Rio de Janeiro, fica um tempo no Rio de Janeiro e volta em 1939, mas aí para os índios Craô. Trouxe uma imagem de Boel Quine, que é uma imagem reproduzida no livro. Esse antropólogo e etnólogo americano, que esteve no Brasil nos anos 30 e comete suicídio em 2 de agosto de 1939, não se sabe por quê. Cartas, dinheiro, traição, uma doença venérea, sífilis, a loucura, o delírio da sífilis. Não tem explicação porque não houve exumação de cadáver, nem acham mais o cadáver do Boel Quine, que foi enterrado no meio da floresta, nas cercanias de Carolina. Em 1939, ele foi lá para a aldeia dos índios Craô. Guarda esse termo, que esse termo é importante. A etnia Craô. Essa etnia é a etnia onde ele acabou ficando os últimos momentos da vida dele, no atual estado do Tocantins. Entre eles, ele recebeu o nome de Canchon. E aí ele fala, passou a ser para mim, ao mesmo tempo, a casca do caracol e o seu fardo no mundo. Ou seja, as angústias, os sofrimentos, as incertezas, as dúvidas. O fardo no mundo, a casca que ele carrega onde quer que esteja. E que também lhe serve de abrigo, é o próprio corpo, do qual não se pode se livrar, a não ser com a morte. O seu aqui e o seu agora para sempre. Não adianta fugir, onde quer que você vá, estará sempre aqui, ou seja, o que está entranhado nele seria o nome que ele recebeu entre os índios Craô. Percebemos que o que chama a atenção do autor, narrador, o jornalista, o Bernardo Carvalho, é a coincidência do cruzamento das 2 histórias, a sua e do etnólogo americano. E aí a gente entra nos narradores. O narrador principal, o Bernardo de Carvalho, ou o alter ego do Bernardo de Carvalho. Ele fica buscando, como se fosse um jornalista, um repórter, coisa que ele realmente é, informações sobre Boel Quine e inserindo coisas da vida dele.
É a história narrada por uma pessoa de mais ou menos 40 anos quando o romance foi publicado, o romance de 2002. E o Bernardo Carvalho nasceu em 1960, então ele teria 42 anos. Ele conta que quando ele tinha 6 anos, em 1966, o pai tinha fazendas na região do Xingu e ele passava férias lá com o pai. O pai, inclusive, tinha um avião para poder ir de uma fazenda para outra e eles sofriam também alguns acidentes. Coloquei aqui, ó, uma imagem, também está no livro, do próprio Bernardo Carvalho lá no Parque do Xingu. Então, o nosso narrador, o nosso autor, narrador, jornalista, ele viveu na região. Então, talvez seja justamente isso que chamou a atenção dele, quando ele leu o artigo sobre o suicídio do Buell Quine. Falou, bom, eu vivi naquela região, o cara se matou lá, por que será que o cara se matou? E, para piorar, ele já tinha ouvido um nome parecido de um velho que estava nas últimas lá na enfermaria, né? Como ele faz um trabalho de investigação, narrador Bernardo Carvalho, ele utiliza os parágrafos longos em que as vozes do investigador e das personagens, das pessoas entrevistadas, se misturam, sem utilizar separação tradicional de parágrafo. Então, apesar dele ser carioca, ele conheceu a região quando ele era criança, o pai tinha fazenda, pilotava o próprio avião, ele viajava com o pai, sofreram alguns acidentes aéreos, mas acidentes de pequena monta, então ele vai conversando. Por intermédio desse narrador, a gente é conduzido a essa narrativa cíclica, fica atento. A gente só fica sabendo tudo na última parte, no último capítulo, na 19ª parte. Ele teve que internar e transferir o pai às pressas para São Paulo. O pai morava com uma libanesa, a libanesa já tinha tirado todo o dinheiro dele e tal, a irmã não dava conta, e aí ele foi cuidar do pai e levou o pai para o hospital. E naquela de ficar, né, o pai em São Paulo, doente e tal, ele via visitar o pai. Do lado do pai tinha um velho, e ele fica sabendo que esse velho é americano, porque aparece um cara que fica lendo trechos de poemas em inglês, depois ele vai pesquisar, é um tal de Rodrigo, e descobre o nome do velho. Um dia esse velho teria virado para ele, Bernardo Carvalho, enquanto ele estava cuidando do pai, e falado, oh, Will Quine, e ele ficou com aquela história na cabeça, Will Quine. Um tempo depois ele leu um artigo, e aí ele juntou as duas coisas, falou, será que o velho era conhecido do tal do Buell Quine? E aí ele vai pesquisar o tal do Buell Quine. O Rodrigo, era parte dessa entidade assistencial que patrocinava essas leituras para os americanos, vinha ler inglês para o velho do lado. E aí um dia, esse velho americano pronunciou o nome, ou pelo menos algo que ele achou que fosse o nome do Buell Quine. Um tempo depois, ele leu, 9 anos depois, ele leu um artigo sobre o Buell Quine, e aí juntam as duas coisas. Não tem o título da matéria, mas pesquisando, eu descobri que esse artigo sobre o Buell Quine foi escrito por Marisa Correia, e ela aparece na dedicatória da obra. Em busca do narrador principal, essa busca, né, desse narrador principal, do Bernardo Carvalho, fez com que ele fizesse pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos, em artigos, em bibliotecas, nos jornais. Quem é Buell Quine? Quem foi? Foi atrás, inclusive, dos antropólogos da época, Heloísa Berto Torres, Ruth Landes, Ruth Benedict, tinham registros dele, fotos dele, aparecem no livro. Cartas dos parentes que esclarecessem o motivo do suicídio, o que aconteceu com o dinheiro, entrevistas com antropólogos que teriam conhecido ele, que teriam tido acesso ou pesquisado a obra do Buell Quine, ou seja, ele faz um trabalho de pesquisa de quem era para tentar descobrir por que o Buell Quine cometeu suicídio. Durante esse período de gestação do romance, ele conta que foi visitar, foi conhecer os índios Craú. E aí prepararam para ele uma cerimônia, ele não quis participar. E depois os Craú ficavam ligando e pedindo coisa, e muito carentes e tal. Então ele, além de ter tido contato com a região quando era criança, teve também recente na confecção do romance. Aí ele não foi batizado, ele não quis. E aí ele perguntou para o pessoal da tribo sobre o Buell Quine, e ninguém sabia explicar muito bem, até porque vocês não podem esquecer que as narrativas indígenas também são narrativas orais, então nada se pauta na verdade, nada se pauta na realidade, aí entra de novo a questão do hibridismo, daí
a aldeia Craô. Trouxe para vocês uma foto recente da aldeia onde o nosso narrador esteve. Para os índios, o Bill Quine, tinha ficado louco depois que recebeu umas cartas. Nas cartas tinha a informação de que a mulher do antropólogo tinha traído ele com o irmão, mas ele não era casado. Isso teria desencadeado o surto que fez com que ele se autoflagelasse e depois se enforcasse. No trecho em que o narrador, Bernardo Carvalho, narrador, autor, está tentando descobrir, ele faz algumas análises absurdas para falar, será que tinha um incesto entre ele e a irmã? Aí era justamente isso que estava nas cartas? Será que era questão da grana, o pai e a irmã viviam atrás do dinheiro dele? Será que ele estava com sífilis e aquilo era um surto? E a questão de estar junto com os índios, de ter de repente infectado os índios, uma culpa? Será? Ou durante o processo sífilis, já a loucura, sífilis avançada? Será? Então ficam as dúvidas, sem resposta. Os serás. Em outro momento, o narrador principal chega a cogitar que o Bill Quine tivesse interesse por negros fortes. Quando ele veio para o Brasil, em 1938, ele ficou no Rio de Janeiro. E ele conta para o Manuel Perna que várias vezes ele acordou de noite de bebedeira do lado de negros nus, sem saber o que tinha acontecido. Será que é justamente ali que ele teria pego uma doença infecciosa, uma doença venérea, uma DST, e teria passado para os índios? Então a análise dele, essas insinuações da bissexualidade, só que ele era casado. Por que ele era casado? Na verdade era para entrar no Brasil, para disfarçar. Porque como é que ele podia assumir a questão da homossexualidade dele entre os índios em 1939 durante o Estado Novo? Na parte mais ficcional, o autor insinua que o Bill Quine teria contado a Manuel Perna, o Manuel Perna é um aspecto ficcional, episódios nos quais ele teria acordado do lado dos negros. Em resumo, o narrador jornalista, para ele, o antropólogo, estaria profundamente deprimido por se contava doente em terra estranha, sem poder contar com ninguém, nem contar para ninguém o motivo da sua doença venérea. Ele teria realizado essa pesquisa de campo para tentar entender os motivos do suicídio. E aí tentar descobrir e tal. Essa pesquisa teria se iniciado em 2001, pouco antes do ataque às Torres Gêmeas. E aí ele acabou tendo que ir aos Estados Unidos para descobrir o que tinha acontecido. Porque as cartas que ele mandava não chegavam, era a época do decreto patriota, medo de terrorismo, então ficou tudo comprometido. Aí a gente fica sabendo que o velho da enfermaria, aquele que falou Bill Quine, era fotógrafo. E tinha várias fotos do Brasil. Como é que ele descobre isso? Quando ele vai para os Estados Unidos, ele descobre que o velho tinha um filho chamado Shlomo Parsons. E ele vai à casa do Shlomo e começa a conversar com o Shlomo. E o Shlomo fala que o pai era homossexual, que o pai tinha fotografias, que o pai gostava de negros fortes e mostra as fotografias para ele. Só que ele não vê nenhuma fotografia do Bill Quine. Será que o velho conhecia? Então fica aquela dúvida. Será que existe alguma relação entre o Shlomo e o Bill? Será que o Shlomo é filho do Quine? Será que o Quine tinha relacionamento com a esposa daquele velho? A gente nunca vai saber, porque não tinha fotos. E aí o que ele faz? O autor cria uma personagem que existiu, mas morreu em 46, e que abriria todos os capítulos com Isso é para quando você vier, Manuel Perna. É uma narrativa enquadrada naquela primeira. O narrador foi engenheiro na cidade de Carolina, foi amigo único do Bill Quine, confidente dele por 9 noites, por isso o título do romance. Manuel Perna morreu afogado em 46 e não deixou nada escrito. Então ele, Bernardo Carvalho, criou essas histórias e botou como autor essa personagem, Manuel Perna. Manuel Perna teria convivido com o Quine nesses 9 noites, fala que ele bebia demais e fala que a história dele não pode se perder. Tá lá, eles estiveram juntos, eles conviveram durante essas 9 noites ali. Quine teria contado para o Manuel Perna coisas íntimas da sua vida amorosa, a sua duplicidade e as suas incertezas sexuais, os problemas com o pai, a separação dos pais, mostrou uma cicatriz e tal, expõe os problemas de Quine com a bebida, tá lá e tal.
O interessante é que a incerteza permeia todas as afirmações de Manuel Perna, como na narrativa de Bernardo Carvalho, criada a partir do narrador-repórter, o alter ego, ou seja, nada se explica no final. Ou seja, a gente tem um suicídio, isso é fato, acontece no dia 2 de agosto de 1939, só que a gente não tem os motivos. O motivo poderia ser uma traição, poderia ser dinheiro, mas mais provavelmente a doença venérea do Boel-Quine ligado à sua homossexualidade, mas isso também não fica provado. Agora, o legal do romance é a parte estrutural. E com isso, eu espero ter ajudado vocês. Boa prova e um grande abraço. Tchau, tchau.